Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. E você que pode, se inscreve no canal, deixa seu like, divulga, ajude a divulgar. Só de você estar ajudando a divulgar o canal, você já vai estar ajudando muito. Amém? Mas hoje nós sabemos quanto é difícil algo que está sendo feito para a glória de Deus, porque o inimigo ele se levanta, o inimigo ele tenta batalhar contra, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Eu vou estar deixando para os irmãos, nessa manhã de sábado, o versículo 4 do Salmo 23, que diz assim a palavra do Senhor: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Que o salmista Davi, ele está falando de Deus como o pastor dele, que Deus era. E o interessante, irmãos, que eu achei, que Deus me chamou a atenção, foi que ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas por que que ele diz no final que a tua vara e o teu cajado me consolam? A vara, ela significa a correção. E o cajado, ela significa cuidado, né? Muitos querem falar aí que às vezes cajado é instrumento para poder corrigir. Não, o cajado ele é usado pelo pastor para poder colocar a ovelha na direção certa. E a vara, ela significa a correção de Deus. Por quê? O salmista ele está dizendo que mesmo que ele esteja no vale da sombra da morte, mesmo que ele esteja em um lugar aonde esteja desfavorável a ele, a vara, a correção de Deus, ela consola ele. Por quê? Porque ele sabe que quando ele começar a se desviar dos caminhos do Senhor, ele sabe que Deus, ele vai enviar a correção, ele vai enviar a direção. Muitas vezes, irmãos, a direção de Deus, ela vem para nós através de correção. Deus, ele nos ensina a abrir mão daquilo que nós estamos trazendo para a nossa vida, ou colocando na nossa vida para poder desagradar a Ele, das coisas que nós estamos colocando na nossa vida, para poder tirar a glória de Deus da nossa vida. Ele molda, ele nos molda, ele faz com que nós venhamos abrir mão, que nós venhamos renunciar através de correção. Jesus, ele sempre falava, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Nós devemos ser participantes, irmãos. O escritor da carta aos Hebreus, eu não me lembro no qual capítulo e qual versículo que está exatamente, mas ele escreve a seguinte forma, ele escreve assim: se vós não sois mais participantes da correção de Deus, então você já não é mais filho, é bastardo. Você já não está fazendo parte mais daquela quantidade, daquelas pessoas que podem e ganharam o direito de ser chamados filhos de Deus. Deus, ele molda nós, os seus servos, seus filhos, através da correção. Quando nós estamos dispostos a poder obedecer a Deus, nós também temos que estar disposto a obedecer aos homens. Porque não tem como você obedecer a Deus sem obedecer ao seu pastor. Você que é jovem, você que é mais novo, não tem como você obedecer a Deus sem obedecer ao seu pai, à sua mãe. Então a obediência a Deus, através da correção de Deus, ela tem que ser compreendida. Paulo, ele diz para Timóteo, essa palavra, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Se você aceita a palavra,
você vai enfrentar dificuldades. Por quê? Porque você vai aplicar na sua vida aquilo que poucos acreditam e aquilo que a maioria, muitas vezes, até dos que estão dentro da igreja, vão tentar fazer com que você venha fazer de forma diferente. Porque a correção de Deus, ela vai vir através de uma repreensão do seu pastor, que o inimigo vai tentar fazer com que você pense que ele quer o seu mal. Você pode olhar que todos os homens e mulheres de Deus que foram honrados por Deus, que chegaram ao topo, que foram conhecidos, ficaram famosos, todas essas pessoas, irmãos, tem muito picareta, muitas pessoas que não têm compromisso com o evangelho, mas Deus ele permite crescer, depois abate. Mas aqueles que são fiéis, que são verdadeiros, eles não subiram. Presta atenção nisso, eles não subiram de nível diante de Deus, eles não foram honrados por Deus, desobedecendo os seus líderes, desobedecendo aqueles que Deus colocou como autoridade sobre a vida deles. A obediência, ela é algo que é necessário na nossa vida. Nós precisamos aprender a obedecer. Muitas vezes nós vamos ter que ignorar a nossa opinião, o nosso achômetro, que é o que nós achamos, que nós pensamos que dá certo, para poder aceitar a correção. Ô irmão, mas como que eu faço para saber se essa correção ela vem de Deus? É simples. Larga de preguiça. Pega a palavra de Deus e vai estudar. Que você vai perceber que através da palavra, você vai aprender a identificar. Paulo ele diz, ouve tudo, retende o bem. Esse bem que Paulo fala para você reter para você, não é o que você acha que é bom. Esse bem é aquilo que a palavra diz que é bom. A correção de Deus é uma coisa boa. O cuidado do seu pastor, que é a repreensão, que é a direção, que é o aconselhamento, é cuidado de Deus. É uma coisa boa. E se você tem um pastor que te corrige, um pastor que preocupa com você, com a sua vida espiritual, que faz muitas vezes você sentir raiva por causa que ele pega no seu pé, querendo que você pratique, que você venha a aplicar na sua vida aquilo que a palavra diz que você deve fazer para ser um cristão genuíno e verdadeiro, agradece a Deus. É porque ele quer ver seu crescimento, é porque ele quer que você se desenvolva na presença de Deus. Não tenha isso como algo ruim, porque não é. E se mesmo depois de ouvir essa mensagem, depois de ver, olha o que o salmista fala, tua vara e o teu cajado me consolam. Isso me dá tranquilidade. Eu sei que quando eu errar, que quando eu falhar, que quando eu tiver por caminhos tortuosos, o Senhor vai fazer com que eu volte para o caminho certo. Amém? Que você venha ficar com essa palavra, guardar na tábua do seu coração. Venha curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal e ajudar. Estou começando com o canal agora. Nós sabemos que as coisas têm um processo de crescimento, né? Mas o pouco que você puder ajudar já vai fazer bem. Aquilo que você puder ajudar, né? Seja compartilhando, curtindo, se inscrevendo, já vai ser de grande ajuda, amém? Fique em paz e que Deus te abençoe.